porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. É importante lembrar que Jesus não era uma autoridade eclesiástica ou religiosa naquele tempo. Ele não era um rabino reconhecido, ele não fazia parte do sinédrio. Ele era um homem que se levantou, falando as coisas que ele começou a falar. A sua autoridade não era de uma investidura que ele recebeu de homem nenhum. A sua autoridade era porque ele era coerente. Ele ensinava aquilo que ele praticava. E ele praticava tudo aquilo que ele ensinava. Mas se nós não formos transparentes e não estivermos à luz, nós não teremos autoridade para lidar com os problemas e com os erros de ninguém. Em Gálatas 2,14, há um outro episódio muito interessante em que isso fica ilustrado. Aqui é Paulo dirigindo-se a Pedro. É interessante, irmãos, são dois apóstolos, e um se tornou repreensível, e Paulo confrontou a Pedro dizendo assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, que Paulo se refere a Pedro e Barnabé, e a outros judeus que estavam ali, disse a Cefas, na presença de todos. Paulo repreendeu a Pedro na frente de muita gente, era um encontro grande, e Paulo não teve papas na língua. Hoje nós temos muitos poréns e muitos dedos para lidar com as pessoas. Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, eu gosto desse episódio porque Pedro, que não era um qualquer, era uma figura expressiva, era um dos 12 apóstolos do Cordeiro, o homem que andou sobre as águas, e o homem cuja sombra curava enfermos, era reputado como coluna em Jerusalém. Mas quando se tornou reprovável, Paulo repreendeu e demonstrou a sua incoerência. É muito importante, irmãos, entendermos que quando temos clareza e consciência que pertencemos ao corpo, não podemos ser intocável. Temos que entender que todos podem tocar em nós. Todo e qualquer que veja nossos defeitos podem tocar em nós, nos corrigir, nos repreender e nos chamar a atenção. Não existe uma classe de intocáveis da igreja. Não existe um clero intocável na igreja. Não existe santos que não possam ser tocados. Se não podem ser tocados, já deixaram de ser santos. Pois bem, não ser transparente significa amar as trevas e se expor à condenação. Isso é muito sério. Jesus tem uma advertência gravíssima falando sobre isso. Em João 3, dos versos 19 a 21. Vamos ler juntos. Aqui é Jesus, naquela conversa com Nicodemos, na sequência ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquilo que pratica o mal aborrece a luz, ou seja, não gosta da luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem está praticando o erro não quer ser visto, não quer ser conhecido, ele rejeita a luz, ele prefere as trevas, estar escondido, para não ser questionado, para que as suas obras não sejam arguídas. Por outro lado, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, quando temos confiança que as nossas obras são feitas em Deus, nos aproximamos da luz, para sermos arguídos, para que nossas obras sejam provadas, sejam testadas. Fomos libertos das trevas para a luz. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos tirados das trevas para a luz. Paulo, quando diz, dando seu testemunho de quando Jesus o chamou e o vocacionou para ser apóstolo, o Senhor lhe disse que o enviaria aos gentios para tirá-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Irmãos, tendo sido tornados filhos da luz, não tornemos as trevas, não voltemos às trevas, não amemos as coisas escondidas, amemos a luz, sejamos conhecidos, nos deixemos traspassar pela luz do Senhor e nos tornemos conhecidos de nossos irmãos. Ser transparente, irmãos, e andar na luz é mais do que confessar pecado simplesmente. É andar como filho de Deus,
sendo totalmente conhecidos, reprovando o que é oculto e vergonhoso e praticando o que é agradável ao nosso Pai, sabendo que Ele, o nosso Senhor, está ao nosso lado sempre, mesmo quando nós não o percebemos, nos momentos mais constrangedores, mais vergonhosos, nos momentos que pecamos, o nosso Deus está ali. E Ele participa desse momento. Ele presencia, Ele testemunha. Então, andar na luz é mais do que simplesmente confessar pecados. É viver segundo a vontade de Deus. É viver aprovando aquilo que Deus aprova e praticando aquilo que Deus quer que pratiquemos. É o que Jesus falou de Nicodemos, porque as nossas obras são feitas em Deus. Efésios 5, de 8 a 13. Paulo nos ensina mais um pouco sobre isso. Está quase que reafirmando as coisas que Jesus falou a Nicodemos. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Ou seja, sejamos coerentes. Vivamos de acordo com a luz para onde fomos trazidos, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, ou seja, experimentando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Se não pode ser manifesto, é trevas. Se é trevas, é oculto, é reprovado. Venhamos para a luz, nos mantenhamos na luz. E há uma forma, amados, de cultivarmos isto, de vivermos de tal maneira que não permitamos que as trevas entrem e dominem a nossa vida. E Paulo nos mostra esse caminho. Em Efésios 5, de 15 a 21. E aqui encerramos isto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, não deixando o tempo se perder, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Irmãos, considerem o que Paulo está falando dos versos 15 a 21 e pensem, nós poderíamos viver assim? Pergunte a você mesmo, eu gostaria de viver dessa forma, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor? Pense na glória de uma vida assim. É esse estilo de vida, irmãos, que impede que as trevas entrem. É sendo sábio, sendo prudente, não sendo nécio. É remindo o tempo, entendendo que os dias são maus, não desperdiçando seu tempo. Envolvendo-nos com coisas fúteis, facilmente as trevas entrarão. E depois teremos vergonha de trazer à luz essas obras. Pois nos mantenhamos na luz. Caminhemos assim, cultivemos esta vida de luz, para a glória de nosso Deus e para o bem da sua amada e querida igreja a qual pertencemos. Bendito seja o Senhor. Vamos ver aqui, então, algumas perguntas que nos ajudem a fixar esse ensino. Primeira pergunta.